Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal. Hoje eu gostaria de refletir com vocês em Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Glória a Deus, este texto é muito maravilhoso, porque quando este texto nos diz que foi dessa forma que Deus demonstrou o seu amor por nós, não fala simplesmente de uma promessa de amor distante, sabe? Não é um discurso apenas. O amor de Deus foi revelado naquela cruz. O amor de Deus por nós foi consumado naquela cruz, sabe? Muitos podem dizer que nos ama, mas fazer é diferente. Deus não apenas nos disse que nos amava, mas provou o seu amor por nós, lá na cruz do Calvário, entregando seu único filho para morrer pela minha e pela sua vida. Sabe, Jesus entregou a própria vida por mim e por você naquela cruz, mesmo sabendo das nossas falhas, das nossas quedas e das nossas fraquezas, porque é isso que o versículo nos revela. Ele morreu por nós e foi enquanto nós ainda éramos pecadores, porque foi o sacrifício dele naquela cruz que nos livrou dos pecados, que nos livrou das nossas culpas. Então, ele se entregou quando nós ainda estávamos carregados de culpa. Isso significa que o amor dele não depende do nosso desempenho, mas da graça dele sobre as nossas vidas. Sabe, muitas vezes eu já ouvi: eu preciso melhorar primeiro, eu preciso mudar primeiro, antes de ir para a igreja, sabe, para ser amado por Deus. Mas, gente, Deus conhece todas as nossas falhas. Deus já sabe onde nós erramos, onde nós tropeçamos, e mesmo assim o amor dele nos cobre dia após dia. Esse versículo nos mostra exatamente o contrário. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Jesus veio para aqueles que estavam doentes, sabe? E não para aqueles que estão sãos. Jesus veio para aqueles que se desviaram da verdade, não para aqueles que permanecem ali firmes e tudo mais. Porque se todo mundo estivesse fazendo tudo certinho, não precisava de Jesus vir e morrer na cruz, mas foi exatamente por nós sermos pecadores, por nós sermos incapazes, que Jesus veio e entregou a vida dele. O amor de Deus não começou depois da nossa mudança. A mudança começou em nós porque nós fomos amados. Entenda isso, eu vou repetir. O amor de Deus não começou depois da nossa mudança. A mudança começa porque nós fomos amados. Então, se hoje você está esperando algo na sua vida mudar, para que você possa se entregar a Jesus, em nome de Jesus, querido, entenda que é o Espírito Santo que faz a obra. Nós sozinhos nada podemos fazer. Eu sei que às vezes você pode se sentir indigno, sabe? Tem dias que a culpa tenta nos afastar de Deus. O inimigo faz parecer que a gente já falhou demais para ser aceito. Mas esse versículo, Romanos 5:8, nos lembra que Jesus já conhecia tudo sobre nós e ainda assim escolheu nos amar. Deixa eu te falar uma coisa: nada surpreende Deus. Nenhum defeito seu é uma surpresa para Deus. Nenhuma queda sua, por mais feia que ela possa parecer, é surpresa para o Senhor. Não é surpresa para o Senhor. Nada surpreende Deus. Deus sabe das minhas e das suas falhas. Deus sabe o que aconteceu ontem, o que acontece hoje, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer na semana que vem. Sabe, quando Jesus morreu naquela cruz, ele sabia que o João ia adulterar, que a Maria ia
fornicar, que o fulano ia mentir, sabe? Por mais pecadão que pareça, ele já conhecia. Sabe, porque a gente gosta de segregar, né? O pecadinho e o pecadão. Do pecadinho ao pecadão, Jesus já conhecia. E ele morreu por nós naquela cruz para que nós nos achegássemos a ele. Ele morreu naquela cruz para que nós tivéssemos acesso à presença dele, para que nós pudéssemos nos arrepender, ser perdoados e reconectados com o céu. Jesus morreu naquela cruz para que os pecados que nós julgamos serem os maiores, os mais imperdoáveis, para que esses pecados pudessem ser perdoados, para que eu e você estivéssemos achegados ao trono da graça, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Sabe, Jesus fez todo esse sacrifício e hoje eu e você queremos colocar empecilho na nossa intimidade com o Senhor. Não faça isso. Não fique pensando que já foi longe demais, que já pecou demais, que já falhou demais para voltar. Se hoje o seu coração arde para voltar para a presença de Deus, se hoje o seu coração arde para orar, para ler a Bíblia, sabe, para jejuar, para, sei lá, fazer qualquer coisa em prol do reino, faça. E não deixe que a culpa te impeça, porque o inimigo, ele é o acusador. Sabe, ele quer nos acusar o tempo todo, ele quer nos lembrar o tempo todo daquele dia que a gente mentiu, daquele dia que a gente fez errado, daquele dia que a gente machucou o nosso próximo com palavras, daquele dia que a gente fez isso e aquilo. Mas para cada erro que ele apontar, lembre-se que o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi completo. E onde existe o arrependimento verdadeiro, querido, existe perdão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu não sei o que você fez daqui para trás, mas eu tenho certeza que a graça do Senhor derramada, esbanjada naquela cruz, ela te alcança hoje, ela te alcança agora. Deixe que o Espírito Santo invada a sua mente, deixe que o Espírito Santo invada o seu coração e traga essa mudança para a sua vida que você tanto deseja, porque sozinho você não vai conseguir. É o Espírito Santo que te limpa, que te purifica de todo pecado. É o Espírito Santo que te ensina a viver em santidade, que te capacita a se santificar. Então para com esse negócio de querer mudar alguma coisa antes de se chegar ao Senhor. O Senhor te chama hoje da forma que você está. E a mudança, a transformação, a partir daí quem vai fazer é Ele. Mas Ele precisa que você venha. Ele precisa que você dê o primeiro passo. Então hoje pare de tentar merecer o amor de Deus. Escuta uma coisa, nós não somos merecedores do amor de Deus e é por isso que chama graça. É favor imerecido, eu não mereço o amor de Deus. Você não merece o amor de Deus. O pastor não merece o amor de Deus. O ministro de louvor que você mais admira não merece o amor de Deus. É por graça. É por graça. A graça nos alcançou, a graça nos reconectou e é por isso que hoje eu e você estamos aqui ouvindo sobre o amor de Deus. É pela graça que eu estou aqui compartilhando da palavra de Deus com você. Não é porque eu mereço, não é porque eu nunca falhei, mas é porque a graça do Senhor Jesus me alcançou. E quando você realmente aceitar que esse sacrifício foi feito por você e que você não era merecedor e deixar com que o Espírito Santo entre no seu coração, ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar a sua história, ele vai mudar o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar, porque o Evangelho é sobre isso, o Evangelho é sobre transformação, mas não é sozinho. A gente não tem que ficar se aprontando para chegar diante de Jesus e se apresentar a Ele em perfeição para que a gente mereça o amor dele.
Não, a gente se apresenta cheio de falha, cheio de pecado, e o Espírito Santo nos transforma para nós nos aperfeiçoarmos para a honra e glória dele. Sabe? Então não tente merecer o amor de Deus, porque você vai falhar. Sabe? Aproximar de Deus, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias que a gente acha que fez tudo errado, é um ato de fé. E a fé agrada ao Senhor. Nós precisamos ter fé na cruz de Cristo, nós precisamos ter fé no sacrifício de Cristo, nós precisamos ter fé que foi o suficiente. Sabe, abandona essa culpa. A sua identidade não está nos seus erros, mas no amor de Cristo. Então receba a graça do Senhor neste dia e permita que ela transforme o seu coração. Que o Senhor neste dia te livre de toda culpa, te livre de toda mágoa, te livre de todo esse peso de perfeição e te leve a entender que o mais importante hoje é você se achegar ao trono da graça. O mais importante hoje é você se apresentar diante do Senhor, independente da forma que você estiver. E aos poucos, conforme o Espírito Santo for trabalhando, você vai refletir mais e mais Jesus Cristo. Você vai refletir mais e mais o amor dele, a forma como ele pensa, a forma como ele age. Mas nós só conseguimos nos transformar num reflexo de Cristo se Cristo estiver dentro de nós. Se a gente estiver tentando parecer com Jesus, sem permitir com que ele entre no nosso coração e nos transforme, nós nunca vamos parecer com ele. Mas se hoje você abrir o seu coração para o Espírito Santo e deixar com que ele entre, mesmo com toda essa bagunça, ele vai arrumar a bagunça, ele vai limpar a sujeira e você vai viver uma nova vida. Amém? Então, reflita sobre isso hoje. Não deixe que nada te impeça de avançar, de se aproximar do Senhor, porque Ele tem transformação para trazer sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos crer que Ele nos ama, que Ele nos quer por perto. E prova disso é que Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele morreu por nós, conhecendo todas as nossas falhas. Existem falhas que você ainda vai cometer que você nem sabe, mas Ele já sabe quais são essas falhas que você vai cometer e mesmo assim Ele te ama. Ele te conhece. Do dia que você esteve no ventre da sua mãe até o seu último dia de vida, Ele já sabe, Ele te conhece. Creia nisso neste dia. Creia no amor de Deus pela sua vida. Creia na transformação do Espírito Santo para a sua vida. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, porque o Teu amor, meu Deus, não depende da nossa perfeição, Pai. Mesmo conhecendo as nossas falhas, o Senhor escolheu nos amar, entregar o Seu Filho por nós. Nos ajuda, Pai, a viver todos os dias confiando nessa graça, nesse amor, meu Deus, imensurável. Não deixe, Pai, que a gente permita que as nossas culpas nos afastem do Senhor, porque quanto mais a gente se afasta do Senhor por vergonha, meu Deus, mais o inimigo encontra brecha para nos afundar. Mas quando nós vencemos a vergonha, Pai, nos apresentamos diante de Ti, mesmo cheios de falhas, Teu Espírito Santo nos limpa, Teu Espírito Santo nos purifica e nós podemos desfrutar, meu Pai, da comunhão com o Senhor. Então nos ajuda, Pai, a desfrutar dessa comunhão hoje. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!